dentro desta multidão eu destaco 3 classes de pessoas. A primeira classe de pessoas era dos fariseus. E qual era o seu propósito? Qual era o seu intuito? Apanhar Jesus em erros, apanhar Jesus em debilidades, apanhar Jesus em falhas, apanhar Jesus em astemia. Este era a primeira classe de pessoas que estava no meio da multidão. A segunda classe de pessoas que estava no meio da multidão, seguindo ao Senhor, era daqueles que admiravam a sua oratória, era daqueles que admiravam a forma que ele se expressava, era daqueles que admiravam a sua calma, era daqueles que admiravam o seu ensino, porém admiravam somente, porém eram somente telespectadores. São 3 classes, queridos irmãos, distintas, e devemos ter cuidado em distingui-la. Esta segunda classe admirava Jesus pelo que ele falava, admirava Jesus a forma que ele ensinava, porém eu louvo e glorifico a Deus pela terceira classe. Ela não parece muito com a segunda. Por quê? Porque a terceira classe era daquele que, ao ouvir a palavra de Jesus, ao ouvir o seu ensino, o executavam. Era daquela classe que seguia a Jesus não só pelo que ele tinha para dar, sabemos verdadeiramente que ele tinha para dar, mas adoravam a Jesus pelo que ele é santo, imensurável, o Messias descrito pelo profeta maior Isaías. Esta terceira classe não somente choravam nos pés do Senhor com os olhos, mas rasgavam o seu coração, não somente rasgavam as suas vestes materiais, mas rasgavam as suas vestes espirituais diante de Deus. Esta terceira classe era daqueles que glorificavam a Deus, era daqueles que bendiziam a Deus, era daqueles que permaneciam no Senhor. Esta era a terceira classe, e a Bíblia diz que Jesus tem um encontro com a primeira classe, os herodianos e os fariseus. Fariseus, um grupo religioso, os herodianos, um grupo político. Ali quem reinava era o imperador César, imperador de Roma. Todos aqueles que moravam naquele recinto entregavam tributo a César, entregavam tributos a César. E a Bíblia diz que essas 2 classes estavam juntas. Por quê? Porque Herodes havia se reconciliado com o imperador de Roma, César, embora sabemos que já houve uma contenda entre ambos. E essas 2 classes juntas chegaram próximo a Jesus, dizendo: Senhor, a quem nós devemos pagar os tributos, a quem nós devemos pagar os impostos? Jesus, querido, olhando para ele, falou: me dá uma esfinge para que eu veja, ou seja, me dá uma moeda para que eu observe a inscrição desta moeda. Eles entregando a moeda para Jesus, Jesus observou a inscrição e fez uma pergunta interrogativa, dizendo: de quem é esta imagem e de quem é esta inscrição? Eles prontamente responderam, dizendo: é de César. Aí Jesus, de contrapartida, com uma resposta de sabedoria, observando a hipocrisia do coração daqueles homens, com toda a autoridade do Espírito Santo, ele responde a Deus dizendo: então dai, pois, a César o que é de César, mas dai, pois, a Deus o que é de Deus. A Bíblia é categórica em dizer, na parte D do versículo de número 17, que todos ficaram maravilhados, que todos ficaram espantados. Dai, pois, a César o que é de César, mas dai, pois, a Deus o que é de Deus. O que nós devemos dar a César, o que de fato pertence a César. Eu quero, debaixo da autoridade do Espírito Santo, espiritualizar este texto e vos explicar de uma forma clara, e vos explicar de uma forma objetiva o que nós devemos dar a César, o que de fato pertence a César, e dar a Deus o que de fato pertence a Deus. César, meus amados irmãos, César, minhas amadas irmãs, representa as obras governamentais. César representa as obras humanas, ou seja, pagamos os nossos impostos. Aqueles que possuem automóvel, todo ano tem que pagar IPVA. Aqueles que querem se deslocar de um país precisa pagar o passaporte para se deslocar de um país. Ou seja, você dá a César o que de fato pertence a César. Aqueles que moram em condomínio fechado, aqueles que moram em apartamento, todo ano, melhor dizendo, todos os meses tem que pagar taxa condominial. Ou seja, você dá a César o que de fato pertence a César. Com respeito às leis vigentes, devemos atender e obedecer às tais, e devemos obedecer às tais para crescer diante de Deus. Então demos a César o que de fato pertence a César, que representa as obras humanas e
unidade e ordem no culto. Quando vós te ajuntais a celebrar um culto a mim, quando vós te ajuntais a oferecer um culto a mim, um de vós tem salmos, outros de vós tem doutrina, outros de vós tem línguas, outros de vós tem interpretação das línguas, outros de vós tem profecia. Quando o apóstolo Paulo disse isso, ele falou a respeito de organização e ordem no culto. Porém eu embarco no que o Paulo disse e eu afirmo com toda a segurança. Paulo disse que quando nós te ajuntamos em um culto para buscar a Ele, nós temos salmos. Se nós temos salmos, nós temos louvores. Se nós temos louvores, nós temos adoração. Eu tenho certeza absoluta que ninguém adentrou a esse conclave espiritual para ficar monótono, parado, quieto, para se sentir vazio e sair da mesma maneira que entrou. Aqueles que entraram como telespectadores, escute, Deus vai te pegar. Porém aqueles que entraram, que adentraram aqui com interesse, com desejo, com ansiedade, com abnegação e entender o que deve dar a Deus, eu vou te explicar em rápidas palavras e em alto e bom som. A Deus nós devemos dar a honra, a Deus nós devemos dar a glória, a Deus nós devemos dar o louvor. Não tem demônio, não tem espírito maligno, não tem espírito maléfico, não tem obra de macumbaria, não tem obra de feitiçaria, não tem repórter satânico, não tem sinagoga satânica que fique de pé diante de uma igreja que abre a boca, glorifica o Senhor. Deus te trouxe aqui, jovem, para te trazer o mais avivado de todos. Aqui no que nós devemos dar a Deus, que pertence a Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o louvor, a Deus a adoração. A irmã que nos antecedeu, ela louvou a Deus dizendo que nós devemos dar a Deus a glória. E é bem verdade, quando você adentra em um culto com a mocidade, não pode ficar inerte, parado, frio, gelado, porque você não está no cinema, você não está numa festa religiosa, você não está no tribunal religioso, você não está na audiência, você não está no teatro, muito menos no velório. Sabe aonde você está, minha irmã? Sabe aonde você está, jovem? Sabe aonde você está? Na casa do teu Deus. Na casa do teu Deus pode fazer barulho, rapaz. Na casa do teu Deus pode adorar. Na casa do teu Deus pode glorificar. Se você crer nessa palavra, meneia a mão direita, abra a tua boca, cheia de mente, glorifica o teu Deus, glorifica o teu Deus, glorifica o teu Deus. Levanta a mão, abra sua boca e comece a glorificar a Deus em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Quer saber? Deus tem milagre para entregar. Quer saber? Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele mais o fará. Bendito seja Deus. O diabo vem com esta perseguição, o diabo vem com esta frieza, o diabo vem com esta fraqueza, o diabo vem com cobra, o diabo vem com caverna, o diabo vem com fornalha de fogo ardente para roubar a tua identidade, jovem, para que você saia do lugar onde Deus te colocou. Mas está repreendido em nome de Jesus Cristo. Ele vem com tudo isso, mas ele se esquece que o teu Deus está no trono, que Deus está no trono. Ele tem todo o poder, autoridade, força, habilidade de fazer milagre, de te tirar dessa, de te exaltar, de te exaltar, de te exaltar. Oh, bendito seja Deus. Ele vai te exaltar, Ele vai te exaltar, Ele vai te exaltar. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder, aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Deus santo, aleluia. Eu, pastor Jonatas,
Tiago me conhece. Eu não tenho paciência de ensinar peixe a voar. Eu não tenho paciência não. Peixe já tem o seu habitat. Então entenda, eu não tenho paciência de pegar o peixe e ensinar ele a voar. Se Deus está te dizendo, jovem, não para, jovem, marcha. Se Deus está te dizendo, minha filha, desprezada,